paz seja convosco. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, vai dizer o seguinte: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, você quer ver se essa pessoa é convertida ou não de verdade? Nós vivemos o padrão da sociedade. Eu faço bem para quem me faz o bem. Peraí, que bobagem é essa? Eu dou presente para quem me dá presente. Eu perdoo quem me perdoa. Eu sorrio para quem me sorri. Aí quem faz o mal para você, eu faço mal também. Quem não perdoa, eu não perdoo também. Quem pisa no teu calo, eu piso 2 vezes também. Ei, você que pensa e age desse jeito, você nunca viu Jesus na sua vida, você nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, você não tem ideia de quem é Deus, não sei nem o que você está fazendo na igreja, principalmente em cima do altar, falando as suas heresias. É a maior prova que você nunca se converteu de verdade. O apóstolo Paulo estava declarando aqui aos Coríntios: ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Sabe o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo estava sendo odiado, estava sendo rejeitado, mas em momento nenhum você vai ver esse homem desejando a morte para aquele povo. Em momento nenhum você vai ver esse homem desejando sofrimento para aquele povo. Pelo contrário, olha o que ele vai dizer: vocês não me amam? Não tem problema, eu amo cada um de vocês. Eu amo vocês, independente se vocês me amam ou não. Sabe o que era isso, meu irmão? Era a evidência da convenção do apóstolo Paulo. Paulo havia se convertido de verdade. Paulo não era igual a você que fica aí se escondendo atrás da Bíblia, mostrando ser uma coisa e na verdade ser outra. Meu irmão e minha irmã, para e pensa comigo. Que mérito nós teríamos se só amasse quem nos ama? Porque até os ímpios fazem isso. E nós que servimos a Deus, nós somos diferentes. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe, meu irmão, eu queria entender uma pessoa que se diz ser cristão, que se diz servir a Deus, que prega a palavra de Deus, mas anda desejando a morte daquelas pessoas que não gostam dela, que falam mal dela. Será que foi isso que Jesus nos ensinou? Será que foi isso que Jesus deixou na sua palavra? Meu irmão, você já parou para observar se Jesus desejasse a morte daquelas pessoas que maltrataram ele, que perseguiram ele, que falaram mal dele? Mas pelo contrário, olha o que ele vai dizer. Naquela cruz, todo ensanguentado, latanhado, ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E nós que servimos a Deus, que se diz ser cristão, nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Por mais que seja difícil, com Deus tudo é possível. E Jesus, ele deixou seus ensinamentos para que a gente possa seguir o seu exemplo. Olha o que ele falou no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Presta atenção. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Meu irmão e minha irmã, esse inimigo que a Bíblia fala aqui não é o diabo, não é Satanás. Pelo contrário, são aquelas pessoas que falam mal da gente, que não gostam da gente, que torcem contra a gente. Pois é, Jesus ele nos ensina que nós devemos amar essas pessoas e orar por quem nos persegue. Então por que é que eu vou desejar a morte dessas pessoas? Por que é que eu vou desejar o sofrimento dessas pessoas? Eu não posso fazer isso. Ou eu sou cristão, ou eu não sou. E Jesus deixou bem claro que nós somos diferentes. Nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Jesus ele disse: quer vir até mim, venha. Agora negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: você quer vir até mim, venha. Agora não vai ser mais do seu jeito, não vai ser mais como você quer. Então, meu irmão, nós que servimos a Deus, nós temos que fazer isso. Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar por quem nos persegue. Olha o que ele falou também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 21. Presta muita atenção, porque é forte, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo. Olha o que ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E no final, ele termina dizendo isso aqui, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí eu falo para você, isso é fácil? Não. Por isso que eu digo sempre nas minhas pregações que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Há quem diga por aí que servir a Deus é uma tarefa fácil, mas na hora da prática as pessoas se tornam hipócritas, porque pregam uma coisa, mas vivem outra. Como é que eu digo ser cristão e prego a palavra de Deus, mas desejo a morte daquelas pessoas que não gostam mais de mim? Será que Deus está se agradando? Existem pessoas por aí que estudam tanto a Bíblia e em vez de se tornar uma pessoa sábia, se torna uma pessoa tola, deixa as emoções falar mais alto que a sabedoria. Nós estudamos a Bíblia não é para ser melhor do que ninguém, não é para competir com as outras pessoas, é para ser melhor do que nós mesmos, é para ser melhor do que ontem, é para ajudar as pessoas a orientar, a aconselhar, a orar por aquelas pessoas que estão em más caminhos, que estão sofrendo. Nós estudamos a Bíblia para isso. Mas infelizmente existem pessoas que estão estudando a Bíblia para competir com outras pessoas, para querer ser melhor do que outras pessoas. E Deus não tem se agradado disso. Mais uma vez eu falo e repito, como é que eu digo que sou cristão, que prego a palavra de Deus, mas desejo a morte daquelas pessoas que não gostam de mim? Irmão, se a pessoa não gosta de você, não é problema seu, não é problema da pessoa. O que é que você tem que fazer? Você tem que amar, você tem que orar, porque essas pessoas não são teus inimigos. Às vezes essas pessoas estão dando brecha para o diabo, para que o diabo possa usar elas, mas elas não são teu inimigo. Teu inimigo é o diabo que luta 24 horas por dia para matar, para roubar e destruir. É contra ele que você tem que lutar, tem que vigiar, tem que orar, não contra as pessoas, não contra o teu semelhante. Então seja uma pessoa sábia, leia a Bíblia e não só pregue, mas pratique aquilo que você anda pregando, porque é isso que vai fazer a diferença. Amém? Então essa palavra que eu deixo do coração de Deus para o teu coração. Aprenda com Jesus, ame os seus inimigos e ore por quem te persegue e deixe que Deus, Ele fará o resto em teu favor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.